Oi, gente! Bem-vindas ao Nós Entre Psi, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje, o nosso encontro tem como tema a escolha da abordagem. Esse tema vai falar um pouquinho sobre como foi o percurso da escolha da abordagem para cada uma de nós. Para quem ainda não nos conhece, somos todas psicólogas clínicas, cada uma de um lugar, com idades diferentes, em contextos diferentes de vida, mas unidas pelo amor na profissão e uma dor em comum, o desejo de conexão com outras profissionais. Então, vem com a gente para mais um episódio. Todas nós somos terapeutas cognitivos comportamentais e a TCC compreende o principal papel, a cognição. Nós vamos em busca dos pensamentos e das crenças dos nossos pacientes. Entendemos que os pensamentos influenciam as nossas emoções e o nosso comportamento. E cada uma aqui hoje vai falar um pouquinho, né, o porquê e como escolheu a TCC para trabalhar. Começa com você, Lê. Oi, gente, boa tarde. Acho que a gente falar um pouquinho da abordagem, né, para algumas pessoas que podem estar aqui ouvindo a gente. A abordagem é a linha ali de raciocínio que a gente vai usar, a teoria que a gente vai usar para compreender melhor aquele caso, aquele paciente. Se alguém quiser acrescentar alguma coisinha nisso Sim, aqui. sempre quando eu explico para quem não sabe, né, o que é, nossa, mas a terapia não é uma só. Muitas pessoas que não têm, Uhum, né, não têm contato, não sabem. Eu falo, olha, é igual a medicina, né? Então, você faz um curso, você vai ser médico, mas a gente tem aquele que é ginecologista, a gente tem aquele que pediatra, né, que vai cuidar especificamente de uma área. Então, existe a psicologia. E dentro da psicologia existem, né, abordagens que vão explicar o funcionamento daquele indivíduo. E isso vai nortear o nosso trabalho, vai nortear a forma como a gente vai ver o indivíduo, o homem, o ser humano. Então, a gente tem as três grandes aí, né? Num contexto, tem as de origem, né? Psicanalíticas, analíticas, a gente tem as terapias mais comportamentais, mas que estão dentro das TCCs, né? TCC, terapia cognitivo-comportamental, e a gente tem outro bloco que são as humanistas, né? Que vem a fenomenologia, Gestalt, existencial. Todas elas são terapia, são psicologia, né? Mas isso acho que vai ser a base pro terapeuta, né? Para sim. conduzir o processo dele. É Como a gente vai diferente, olhar mesmo, né, para aquele indivíduo que a gente está exatamente. atendendo. E é Uhum. diferente cada uma delas. Tem Uhum. diferença, né? Não Uhum. adianta falar assim, mas é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem diferença na sua intervenção e de como olhar a pessoa. Como que você Uhum. escolheu a TCC, Lê, e não a Vamos psicanálise? lá, né? E não a humanista? A gente, acho que ainda no Brasil a grande maioria das faculdades tem uma base muito forte psicanalítica, né? E a minha não foi muito diferente. Meu curso englobou muito a psicanálise e, por incrível que pareça, a terapia cognitivo-comportamental eu tive apenas um semestre, né? Um Eu semestre lá também. no Eu também. finalzinho. Acho que hoje isso pode estar mudando um pouquinho mais, não sei, a Chay está um pouco dentro das universidades ali. Infelizmente, não. Infelizmente, ainda as faculdades, as universidades, ainda têm uma cultura com as teorias que fazem parte da história da psicologia. Uhum, Como uhum, se configurou a uhum. psicologia no Brasil, como começou, ainda tem uma base muito forte. E a Não gente é. não pode negar que a psicanálise, né, veio ali trouxe a psicologia para a evidência de todo mundo ali. Mas eu gostava Uhum. muito da psicanálise quando eu estava na faculdade, acho que ela tinha um jeito ali de tentar explicar algumas coisas que quando a gente entra para a faculdade, pelo menos para mim, foi muito assim que eu falei, meu Deus, isso é muito legal, gente. Olha, a gente consegue explicar isso e aquilo. Mas eu sentia que a psicanálise ela era muito subjetiva.
né? Que ela dava espaço para muitas interpretações. Eu gostava muito de um protocolozinho para eu seguir, e eu sentia que na psicanálise não tinha muito isso. E aí Pronto, precisava de um eu queria protocolo. um livro, né? Só para eu seguir aquele livro. Teve uma vez até que a Lu virou para mim e falou: Letícia, não vai ter o livro do paciente XYZ para você comprar. Era isso que eu gostava, eu queria um protocolo. E quando eu passei pela análise do comportamento, já foi um negócio que eu achei mais interessante. Falei, olha, parece que essa aqui funciona legal, né? A gente tem mais coisas para serem seguidas, não tem que ficar interpretando muita coisa. E aí eu comecei a fazer alguns cursos fora da faculdade, né? Que traziam essa teoria da TCC, da terapia cognitivo comportamental. E para mim, quando veio isso, uma luz ficou tipo, é isso aqui faz sentido. Olha aqui como a gente está pensando, isso está influenciando como a gente está se sentindo, está influenciando como a gente se comporta. Falei, perfeito, é isso que eu quero para mim. E aí continuei fazendo cursos fora da psicologia, porque se eu não me engano, eu tive a matéria de cognitivo comportamental no sexto semestre. Então, eu já estava, tipo assim, muito no finalzinho da faculdade, indo praticamente ali só para os estágios. E aí, para mim, fez muito sentido na época, eu gostei muito e foi o que eu fui trabalhando. A minha escolha na clínica dentro da faculdade já foi ali dentro da TCC e assim fiquei. E assim estou até hoje, com um planozinho ali de abertura para as novas ondas que chegaram, né? Que hoje a terapia do esquema é o que, para mim, faz muito sentido junto com a terapia cognitivo-comportamental. Não sei para vocês como foi aí, o que vocês acham? E olha que incrível, né? A gente fala que muitas faculdades ainda estão com aquela base de quando, né, a história da psicologia, e as faculdades não têm terceira onda. Pois é, e é uma coisa que está tão forte, né? Alunos vão buscar Que isso são as fora. inovações, né? Não faz parte do currículo, não faz parte da ementa da aula da TCC, pelo menos em duas faculdades que eu já dei aula, não mencionam terceira onda. Em uma faculdade, na ementa vinha para eu poder falar sobre mindfulness. Uhum, Só, uhum. Mas só, a minha nada. grade, até, eu não tive farmacologia dentro da minha grade. Eu tive que fazer cursos fora para entender melhor sobre, né? Uhum, Eu acho que esse é um uhum. grande diferencial, né? Se a gente não faz cursos fora, a gente fica ali muito no raso, né? Não que eu acho que a faculdade tenha que dar o suporte total, mas assim, o que me ajudou muito a resolver, a decidir ali, também foram os cursos que eu fazia fora, né? Eles me traziam uma parte um pouco mais prática da coisa. E eu me lembro que quando eu fui escolher a minha abordagem, eu tive uma viradinha de chave em uma aula. Eu estava namorando ali no terceiro ano, eu namorava com duas abordagens. Eram duas abordagens que, para mim, elas até se conversavam. Mas eu me lembro que eu estava conversando com uma professora da outra abordagem, que eu não escolhi, e ela virou para mim e falou assim: sabe o que eu gosto na minha abordagem? É que ela me deixa muito livre. Ela me deixa muito livre para fazer o que eu quiser. Aí aquilo me deu um negocinho aqui dentro. Eu falei assim: é isso. A TCC não me deixa livre. Ela me dá uma liberdade, ela não me amarra, mas ela me dá muito embasamento. Então, ali naquele momento, eu escolhi para que abordagem eu queria ir. E como eu disse no episódio anterior, né, eu bebia de várias águas, assim, eu fazia questão de conhecer um pouquinho de cada uma delas, até para tomar minha decisão de uma forma mais consciente, mas eu me permiti
Mas essa viradinha de chave aí me ajudou a escolher a abordagem que eu queria e que eu me sinto confortável e que faz mais sentido para mim na minha maneira de ser e de entender as coisas. Eu, Fer, enquanto você Uhum, falava, eu lembrei exatamente dessa frase que você trouxe no episódio anterior. E para mim também faz muito sentido, porque assim, acho que todos têm ali o seu valor de alguma forma, né? Mesmo a humanista, a forma como ela olha para o indivíduo é um negócio tão bonito, tão Uhum. respeitoso, que eu acho que, tipo, isso tudo vai encantando a gente também. Então, acho que estar aberto para todas essas possibilidades, para testar um pouquinho isso, principalmente ali na faculdade, é muito bom, né? uhum. Eu Então, acho. vocês decidiram na faculdade ainda, gente, pelo que vocês estão dizendo. Mesmo que ali a Fer estava no terceiro período, então estava bem no início ainda, né? Mas a Eu Lei já estava no estava mais no terceiro final. ano. No terceiro ano, tá? Terceiro Aham. ano. É que a minha história foi diferente. Eu fiz a formação da faculdade toda em psicanálise. Então, os meus estágios na faculdade foi em psicanálise. Eu sou formada há 10 anos, né, gente? Também já tem um tempinho. Então, só tinha psicanálise, assim, eu tive uma disciplina só de TCC, que também foi bem ao final da minha formação, e eu já tinha feito todo um percurso pela psicanálise, inclusive na época eu até fazia estágio em psicanálise também, e eu gostava muito dos professores, eu me identificava. Quando eu fui entrando, né, ali, eu fui me identificando, eu gostava de estudar psicanálise, me identificava bastante. Gostava muito dos professores, adorava as aulas, eram as aulas que eu mais gostava. E aí foi esse o percurso que eu fui fazendo dentro da faculdade. Fiz o estágio em psicanálise também, que a gente tinha que escolher, né, a abordagem ali já no final. E aí quando eu formei, gente, que aí eu fui sair da faculdade, né? E aí eu fui trabalhar num hospital. Eu cheguei lá e assim, eu estava trabalhando, era um hospital, a gente trabalhava com pessoas que tinham problemas cardíacos, né? Então, eu trabalhava numa UTI e também atendia ambulatorial, pessoas que estavam ali fazendo acompanhamento, Duda, eu tô porque pensando em estavam você com com a diagnóstico. psicanálise Ah, dentro do hospital, atendendo exa- cardíaco, gente. exatamente, Lê, exatamente. Foi exatamente isso. Teve um dia que eu estava atendendo, e a gente passava visita também nos andares, né? Então, eram pessoas, gente, que às vezes assim, estavam esperando uma cirurgia. Eles entraram lá para fazer um exame. Chegaram lá, foram diagnosticados com uma cardiopatia para passar por uma cirurgia. E aí, para não perder a vaga, para ser o quanto antes, eles já ficavam internados e às vezes esperavam meses para conseguir essa cirurgia. Então foi era uma pessoa que não tinha questões psicológicas, assim, muitas vezes deles não tinham questões psicológicas anteriormente, e chegaram lá e estavam passando por um pico, né, assim, de estresse altíssimo, né? Então, pessoas que tiveram que sair de casa, ficar internados, sem saber quando é que ia ser. Então, fazia às vezes a preparação, é amanhã a cirurgia. Aí chegava, não era amanhã. Então, a demanda que a gente tinha que tratar era essa, né? Então, era muito questão de ansiedade, então estava muito relacionado ao estresse daquele momento. Eu precisava ajudar aquela pessoa a enfrentar aquele momento, aquela dor que ela estava vivendo naquele momento. Então, eu me vi muito desamparada, gente, pela psicanálise naquele momento. Eu não tinha orientação nenhuma ali, nenhuma orientadora para me orientar em relação à abordagem que seria. E eu falei, eu vou estudar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que procurar outra coisa para poder ajudar essas pessoas. E foi aí que, assim, a TCC apareceu para mim de forma, assim, linda, porque encaixou muito. Eu podia usar toda a psicoeducação de ansiedade com aqueles pacientes, eu podia usar estratégias, direcionar mais eles ali, né, de como lidar com aquela espera, de como lidar com tudo que eles estavam sentindo, todas as emoções. Então, assim, abriu um mundo para mim e na prática mesmo, assim, foi o que me ajudou, sabe? Então, a minha escolha foi muito pela prática, foi pela prática. E aí, quando eu atendia também os pacientes de ambulatório, né, que estavam fazendo tratamento cardiológico também, isso ajudava muito eles, assim, a lidar com o diagnóstico, a lidar com a aceitação, porque
eram questões pontuais, né, assim, que levaram eles a sentir todas as questões psicológicas e tudo aquilo que levava eles à terapia, né, a um acompanhamento psicológico. Então, foi muito bom, assim, foi desse jeito que eu entrei. Eu comecei a estudar muito a TCC lá, e aí, desde então, eu não parei mais, assim, né? Então, Olha foi que assim, legal, não... escutando a Duda falar, olha que delícia. E como a TCC, é porque muitas pessoas confundem abordagem de contexto. Uhum, É do tipo, a TCC você pode utilizar ela em outros contextos, que não só na clínica. Obviamente vai ter as suas especificidades, né? Mas você pode usar a TCC dentro do hospital, por questões pontuais. uhum, A abordagem, aquilo que o terapeuta carrega para entender o outro, ele vai carregar para onde ele for, né? Dentro de uma instituição, né? É que, e bem como você falou, eu tinha uma abordagem que não estava me cabendo ali, né? Não estava me ajudando. exato, E exato, você foi em exato. busca daquela que seria melhor para você Mas acho naquela que a Duda situação, trouxe naquele Naquele... também contexto. dois pontos bem legais para mim. O primeiro é essa questão da psicoeducação, né? Eu acho que isso na cognitivo comportamental é muito forte. E acho que isso Uhum, também foi muito de encontro com os meus valores, que é o conhecimento mesmo. Eu acho que quando a pessoa ela sabe, ela entende o que ela tem, né? O que está acontecendo com ela, isso já é um passo muito grande para o que ela vai enfrentar, para a mudança dela, para as possibilidades. Então, essa parte da psicoeducação é um negócio que eu acho muito interessante. E o outro ponto é a identificação com o professor, né? O quanto isso também, às é, vezes, mexe ali com a gente. Tipo, mexe. a Lu, Aham. eu fui ter aula com ela bem mais lá na frente, como eu falei, mas ela era uma pessoa que eu me identificava muito, que eu falava assim, gente, essa mulher é muito boa, eu quero... isso aí faz sentido para mim. Então, acho que os professores também Uhum. trazem esse ladinho, né? Eles Sim, têm essa sim. responsabilidade na nossa escolha, né? O professor, É, é. ele é decisivo ali na nossa construção enquanto começo da carreira profissional. A forma como ele traz a abordagem dele também faz diferença. Uhum, E sim, sim, você, Chay, sim. como que foi seu percurso aí também? Foi assim, a gente pode escrever um filme sobre ele. Eu Depois de entrei mais comprar velha. todos os livros do Freud, né? Não, eu vou contar, eu vou ter que contar, né? Eu vou ter, tô aqui, é Eu sobre esse, tenho, gente, eu eu também vou ter que contar, tenho. Era eu minha vou, grande conquista da graduação. eu vou E ter que eu tenho contar a até minha hoje, eu guardo. saga. Não, Hã? você não tem noção do que eu fiz. Eu vou te contar a minha Hum, saga, você não sabe. conta. Eu entrei mais velha para faculdade, então eu já tinha uma formação, eu entrei depois. Então, eu entrei com aquele foco que a gente falou na semana passada, que eu ia ser psicóloga clínica. Que por mais que aqueles professores diziam assim, psicologia clínica não dá mais certo. Como assim não dá mais certo? Tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, eu fui muito Caxias. Eu fui muito chata durante a faculdade, porque eu queria estudar muito. Eu queria tirar 10 em tudo, eu queria saber tudo, eu tinha que saber tudo. Eu tinha que saber tudo. Uhum, uhum. Gente, se alguém aqui está vendo a gente que é estudante de psicologia, vocês não precisam saber tudo, tá bom? E não vai, né? Não, não dá para saber tudo. Esse é o Ninguém ponto. vai. Vocês vão ser bom naquilo que vocês escolherem ser bom, pronto, tá? Mas, enfim, eu não tinha essa maturidade naquela... Isso já porque era velha, né? Mas eu não tinha essa maturidade na época. Então, eu não lembro qual foi a sequência, mas eu acho que foi... A primeira a que a gente viu foi a análise do comportamento. Eu não gosto de coisas muito, muito, sabe, assim? Eu falava, não, tá faltando coisa aqui. Tá faltando coisa aqui. Ok. Aí, começamos a ver as humanistas.
Me apaixonei naquele tal do Rogers. Gente, olhar para a pessoa. Eu entrei para um grupo de estudo da Gestalt existencialismo. Eu comecei a ler outras coisas, por exemplo, Madame Bovary. Eu fui atrás, tipo, existencialismo. Encarnou Eu fui, a humanista. nossa, comprei livros e livros. Falei assim, que lindo isso. Veio a psicanálise. Veio a psicanálise, tá bom. Como assim? Vendi tudo que eu tinha de livro da humanista. Vendi, coloquei no sebo, vendi, doei para quem queria humanista lá. E falei, eu vou ser, vou seguir a linha freudiana ortodoxa. Por quê? Na época, uma mulher, eu não lembro o nome dela, eu lembro dela. Eu sou muito boa de imagem, eu lembro Ai, dela. também. Ela começou a dar aula para nós, ela ia começar a dar aula para nós, da psicanálise. Ela ia falar sobre Freud, acho que ela começou a mencionar um pouco de Lacan, ela ia falar, enfim, dos outros lá, que eu não lembro mais o nome, tá, gente? E a gente teve uma aula de apresentação dela e acho que mais um encontro com ela só. Cara, mas aquela mulher, ela era, ela era a psicanálise assim, em pessoa. Ela Era o cheirava, Freud de saia. ela cheirava, ela tinha feito o mestrado e doutorado dela na França, no berço. No berço, ela visitou é, as questões lá, a casa do Freud, enfim, ela bebeu. Então, ela falava de uma maneira, o jeito dela falar, eu falei, gente, É lá isso. foi eu comprar, lá fui eu comprar toda a coleção de quem? Do Freud. E comecei a ler, e comecei a ler. Falei, não. Aí, eu achava um pouco, eu falava, mas é umas viagens, assim, para mim, tá, gente? Para mim. Eu também É achava umas, um pouco. é umas viagens, mas tá bom. Eu ficava focando na mulher. Falei, não, mas ó, que profissional, né? Vamos lá. Ela superou as viagens, eu também preciso superar. Aí eu conheci a TCC. Ah! De toda a minha coleção do Freud, vendi, botei lá, vendi. Eu tenho até hoje pelo valor que eu vendi, foi bom. Vendi toda a minha coleção inteira do Freud, vendi todos os livros que eu tinha na psicanálise. E ali na faculdade eu comecei. A Lê fica me zoando hoje, a quantidade de livro. Ali eu comecei Sofre bullying na, a, na com- turma. a comprar tudo que tinha de Ela TCC. Eu deve ter comecei a... uma parte de sociedade na sinopse ou na Artmed. Tranquilo, assim. Eu, eu comecei, eu comecei a me aprofundar de uma maneira na TCC que dei sorte, como as meninas deram sorte também, que na época eu tinha escolhido a abordagem TCC, que abriu a turma, porque tinha isso, né? Tem muitas pessoas que acabam escolhendo a abordagem e não abre o estágio, porque você tem que Uhum. ter um número mínimo de aluno. Demos sorte. Então, eu tinha escolhido a TCC em que abriu e foi assim, foi raspando. A minha turma inteira foi para humanista. E tinha Uhum. sobrado uns gato pingado de 8 lá, se eu não me engano, que ainda bem que os 8 foi para TCC. E na época, há 10 anos atrás, né, gente? Podia se fazer a especialização junto com o último ano. Então, eu fui, acho que a última turma que podia isso. Eu entrei na Uhum. especialização junto com o último ano da faculdade. E entrei no estágio clínico em TCC. Fia, eu respirava TCC. Eu Virou respirava. a Scheinbeck já. Rasgou tudo. Tipo, eu só estudava isso. Eu tenho até hoje, devia ter trazido. Onde tá?
Eu tenho até hoje o caderno que eu estudava TCC. No caderno eu escrevia tudo, tudo. Acho que eu passei livros e livros a limpo. Eu escrevi, O eu resumo escrevi, de eu era Resumos e escrevi. mais a cópia. resumos. Então, Aham. e nunca mais parei. Eu nunca mais parei de estudar TCC. Mesmo, por exemplo, o meu mestrado, o doutorado foi em avaliação psicológica, né, que não é abordagem, mas eu nunca parei de estudar TCC. E nisso, Uhum. eu fui para as terceiras ondas. Eu não fiquei na Uhum. TCC, eu fui para as terceiras ondas por uma questão de necessidade da clínica, né? De muitos atendimentos de personalidade, né? De mais complexo, e uma necessidade dessa maneira. Então, assim, acho que Sim. para nós três aqui, que já tinha escolhido a abordagem na faculdade, nós demos a sorte de Uhum. abrir a turma em TCC, porque muitas Exato. Uhum. porque a gente tem que levar em É. consideração uma coisa, né, meninas? A rixa e a briga que é entre os Uhum. entre alguns professores faziam isso sim, de tipo de Sim, ficar massacrando a cabeça daqueles coitados daqueles alunos que tá indo pro quinto ano que já não tem nem mais cérebro, sim, né? Tipo aquele, eu não sei nem como que eu chamo isso, uma lavagem, não sei, de sim. escolha a minha abordagem, É. escolha a minha abordagem. Sim, já é tão angustiante você ter que decidir, né? Como a gente está dizendo, é uma coisa que vai dar um direcionamento todo na prática clínica. Se você é psicólogo e está escutando a gente, assim, isso direciona totalmente a nossa prática. Então, já é angustiante você ter que fazer essa escolha. Mas só que tudo que a gente escuta na academia, os professores falando, né? A gente escutava na universidade. Então, ainda ia trazendo mais pressão ainda para essa escolha, né? E hoje eu vejo isso, assim, que tem muito, lá na faculdade também via, claro, tem muito essa rivalidade, né? Como se você fosse de um grupinho, então você não pode falar muito com o outro, ou, então eu sou contra o outro, que eu acho, assim, muito infantil, sabe? Esse tipo de postura até. Mas como que realmente é angustiante, né? Para todos os psicólogos que ainda estão em dúvida, talvez, ou até que querem mudar de Uhum. abordagem, inclusive. Quando você fala uma atitude infantil, no mestrado e no doutorado também tem isso, você acredita? Também tem, né? Eu acredito, eu acredito, eu Tinha os acredito. grupos de pesquisa, né? O grupo da avaliação psicológica, o grupo, eu nem lembro, tipo, outras áreas, né? Nossa, esse povo da avaliação psicológica, né? Porque É. eles não veem o ser humano. Uhum, Então, uhum, assim, sim. é incrível. É. Isso Pegam perpetua. estereótipos e se usam desses rótulos, assim, né? Eu acho isso Exato. muito perigoso, acho realmente, assim, complicado, né? Então, acho que é muito importante a gente sempre respeitar, né, a escolha do colega, do porquê escolheu a abordagem, por que que teve esse direcionamento. A gente está aqui falando do nosso percurso, né? De como foi pra gente, de como a gente chegou até esse momento em que a gente se sente feliz com a nossa decisão, né? Assim, e ajudar de alguma forma as pessoas que também estão aí passando por esse momento de escolha, e que a gente sabe que traz muita angústia mesmo, né? É bem complicado. Eu acho que todas nós compartilhamos disso, né? Que a gente acredita muito naquilo que a gente estuda e por isso a gente escolheu isso, mas que a gente também respeita os outros colegas que trabalham com outras abordagens, de outras maneiras. Acho Exato. que o respeito sempre vai vir acima de qualquer outra coisa, né? E que a gente não pode Uhum. desconsiderar, né? Se a gente for pensar no Freud, ele foi incrível, incrível. Uhum. Toda a Naquela teoria época, né? naquela época que ele criou, né? O próprio Rogers mesmo, ele tem um olhar para o ser humano que é por afeto, que é por individualidade. Então, eu acho que, mais do que olhar com essa rixa para as outras abordagens, é entender que todas elas contribuíram para a psicologia estar onde a psicologia está hoje, né? E que, Uhum. óbvio, cada uma tem suas características, sua forma de ver o homem, de ver o mundo, de conceitualizar determinado caso, determinada pessoa, né? Mas todos eles contribuíram
a psicologia estar onde está hoje, né? E a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque se hoje nós estamos aqui falando em saúde mental, e em saúde mental entre psicólogos, é porque a gente tem uma bagagem que veio de todos esses, né? Então, Uhum. de forma nenhuma a gente pode desconsiderar qualquer uma dessas abordagens, porque elas foram muito importantes para a construção da psicologia como ela é hoje. E acho que, Uhum. inclusive, o Sem que a dúvida. Chay falou e a Duda, né? Essas possibilidades, elas também podem ir mudando conforme também as nossas necessidades. A Chay sentiu a necessidade de buscar essa terceira onda com os casos que tinha dentro da clínica. A Duda, no hospital, sentiu que tinha alguma coisa que precisava acrescentar. A minha Sim. parte também na terapia do esquema foi um pouco disso, né? Diante de tudo aquilo que eu vivia na clínica, eu sentia que eu precisava de mais alguma coisa para ter isso. E essas mudanças, elas podem acontecer a qualquer momento, né? Hoje, a gente acredita Exato. muito em tudo que a gente tem, né, como base. Mas, assim, daqui 10 anos Uhum. a gente não sabe como vai ser. Exatamente, Eu assim, me acho que lembro, o... Pode falar, Fê. pode falar. Não, só ia Eu me falar lembro que de o um que eu caso percebi... específico. Opa! Eu tô com delay, Olha, né? Eu tô com delay. é muito amor nesse grupo. É muita É mulher muito. Vai lá, falando, Fê, vai gente. lá. Eu me lembro de um caso específico que eu atendi e que a gente dá coisas, né, para o paciente estudar, para o paciente, né, como a Lê disse, para que ele possa ser o seu próprio terapeuta lá fora. E eu indiquei o livro Atenção Plena, né? Muita gente conhece, é um livro bem bacana. Eu indiquei esse livro e chegou uma hora que ele chegou para mim e falou assim: esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Então a gente estava na TCC clássica, na TCC beckiana, mas a partir do momento que eu introduzi Mindfulness na vida dele, ele virou a chave. E ele falou assim: Uhum. eu tô esmiuçando esse livro de tal maneira, né? E é uma abordagem de terceira onda, é algo que vem a mais para complementar, né? Então a gente não pode Uhum. desconsiderar, porque é, vai ajudar no processo, né? Lógico que está Uhum. dentro das TCCs, mas foi um divisor de água na vida deles. E isso a gente pode também prestar atenção, né? O que meu paciente Uhum. gosta? O que vai ajudar? Mas isso é para Uhum. um outro Isso. episódio, né? Porque tem muita Muito. coisa. E muito interessante, assim, Fê, porque até o que eu ia falar naquele outro momento, e tem muito a ver com isso. Como que agora a gente conversando, né, a nossa prática foi, foi, foi me guiando, e eu vejo que também guiou vocês, assim, né? E aí a minha prática de quando eu comecei a trabalhar, e aí eu precisava, eu sentia que eu precisava de mais, eu fui em busca desse conhecimento. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, eu fui trabalhar num CAPS e tinha um grupo de relaxamento que eu cheguei e falaram: esse grupo de relaxamento é teu. Você vai ter que pegar e fazer alguma coisa com esse grupo, né? Eu falei, nossa, fui estudar o mindfulness, fiz aquela vivência, na verdade, das 8 semanas, levei para lá, gente, foi incrível, era um grupo muito legal, muito legal. E aí, né, então, de novo, a prática que me guiou ali para entrar, para poder estudar um pouco mais sobre atenção plena. E agora com a terapia do esquema, né? Eu já fiz a formação ano passado e sentia muito isso. Eu estava lá, eu estava já atendendo só na clínica naquele momento e estava sentindo que precisava de mais, né? Então, de novo, a minha prática que foi guiando para, não, vou procurar saber mais. E eu acho que é isso que fica, né? Que a gente sempre esteja ali pensando no paciente, né? O que que ele precisa, o que que eu posso dar ali para ele, o que que aquela pessoa precisa, o que que eu posso procurar, saber mais e trazer para ele. Então, acho que da nossa conversa fica muito isso para mim, assim, de De escutar estar vocês, aberta, meninas. né? Aberta a essas possibilidades. É um É. dos banquinhos. Dos banquinhos, não. É uma das perninhas do banquinho da PBE, da psicologia Exatamente. baseada em evidência. Uhum. A gente É, precisa escutar o nosso paciente, entender qual é a preferência dele, o que para ele isso é a gente trabalhar com PB. Não, essa exatamente. uma das perninhas, né? Não só isso. É, é, é.
Exato, exato. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que a Duda foi fechando bem esse episódio de hoje, deixando esse alertazinho. Acho que o tema é exatamente esse, a gente poder estar aberta às novas possibilidades, acreditando no que a gente está fazendo, acreditando que aquele é o melhor tratamento para aquele paciente. E a gente seguir sempre estudando e sempre tentando se Nunca vai parar. atualizar. Aham. É. É isso, para Ai, você foi que está ótimo, ouvindo meninas. aí a gente, que vocês também possam se identificar um pouquinho ali com as nossas histórias, né? E a gente está aqui também super abertas para poder ouvir a história de vocês e a gente ir contando esses nozinhos e entrelaçando tudo. Sim, sim. Quer Exato. partilhar? Tem os nossos canais, né? De e mandar como que é a história ou as dificuldades que estão tendo também na faculdade, né? Uhum. Espero que Nossa, eu vou esse adorar saber. episódio possa ajudar também essas pessoas, né? Exato. É. Então, fica o nosso Instagram, né? Que é o @nosentrepsis. E cada um de nós também temos o nosso pessoal. O meu é @psidudagouveia, da Lê. Letícia Qual que é? Mafisoli.psi, da Chay. Feira, Da Chay? Grossi. Chai.mb. Eu A não gente se coloquei. encontra por lá. A gente se encontra por Bri- lá e a gente espera para o próximo episódio. Obrigada. Sim. Obrigada pela companhia. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.